Boa tarde a todos. Vocês acabaram de ver o nosso sistema transformando alguns minutos ou até mesmo horas de investigação manual de problemas em um diagnóstico completo em menos de 10 segundos. Mas o que o vídeo não mostrou foi o porquê da gente ter focado nesse problema e como a solução funciona. E era isso que eu queria dividir agora com vocês. O Porto de Santos, ele é um ecossistema bem complexo, e todo mundo aqui está careca de saber, com muito mais de 15 atores diferentes operando conjuntamente para entrada e saída de navios. E problemas principais são que os sistemas são isolados e, especificamente sobre o problema que a gente quis fazer, é a detecção manual de problemas, diagnósticos são demorados e imprecisos e relatórios manuais consomem tempo. A partir daí, a nossa pergunta foi: como garantir que todos enxerguem o mesmo problema ao mesmo tempo? E foi o que a gente pensou em fazer um serviço de inteligência operacional. Então, é basicamente um monitoramento proativo que fica escutando as falhas que vão acontecendo no porto, pegam dados a mais daquela falha que façam sentido serem juntados com aquela falha, passa por um diagnóstico de IA para ela conseguir dar uma causa, os efeitos e uma solução, e isso é feito um relatório e mandado. Além disso, a gente também conseguiu colocar uma métrica de tempo. Especificamente, no nosso protótipo, a gente fez sobre a praticagem. Quando dava problema na praticagem, eram coletadas informações relevantes e feito todo esse trâmite e mandado para as autoridades que esse problema fosse pertinente. Só que ele é um modelinho que ele pode ser aplicado a qualquer processo do porto de entrada e saída que passe por algum problema, né? É só adaptar. E o fluxo completo da nossa solução, ele funciona mais ou menos assim. Lá no N8N, a gente pegou um trigger automático que ficava verificando de tempos em tempos o sistema do PCS. Porque na ideia era, quando a informação é atualizada, esse trigger recebe a informação. E aí é feito requisições HTTP de GET para ver como que estão as operações da praticagem. As operações que tiverem problemas passam nesse filtro do if e são separadas para terem uma coleta a mais de contexto. Então, são feitas mais requisições HTTP para os outros atores que fazem sentido serem colocados juntamente ao problema. E, ao final de tudo, é passado para um módulo de IA, que essa IA vai fazer toda a análise do problema. E, por fim, com essa análise, esse relatório já feito, ele é enviado por e-mail para as organizações que fazem sentido ser incluídas na notificação desse problema. E por que que isso é tão importante? Porque o Porto de Santos é um porto muito grande. Só de atracações em 2023 foram mais de 5.000. O custo por hora de um navio parado é estimado em cerca de 25 mil. São mais de 15 atores envolvidos em vários processos e a gente conseguiu fazer um protótipo que funcionasse basicamente em um período curto de tempo, de 10 segundos. Parece interessante. O mais importante disso tudo é mudar a perspectiva do porto de esperar problemas acontecerem para ativamente solucionar esses problemas. Identificar rápido, solucionar rápido. Além disso, uma ideia interessante é criar um backlog de problemas para talvez uma ciência de dados após ser usada nisso. O nosso time é Navegadores do Hack. Obrigado pela atenção.